Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de poder constituinte. Bom, primeiramente, temos que entender o que significa essa expressão poder constituinte. Poder indica uma força constituinte, criação, constituir. Então, uma força que cria, uma força que constitui algo. A ideia de poder constituinte, ela sempre existiu a partir daquelas organizações sociais mais embrionárias. Logo, a partir do momento em que o indivíduo se une em sociedade, você já tem implícito a ideia de um poder constituinte, de um poder, de uma força que constitui aquela sociedade, que cria aquela respectiva sociedade e, consequentemente, estabelece para aquela sociedade regras de funcionamento, o que pode ou não pode ser feito naquela respectiva organização social. Então, a ideia de um poder constituinte, ela é algo inerente, como dito, a qualquer conformação, a qualquer organização social, mesmo aquelas mais primitivas. Lógico que a teoria do poder constituinte, ela veio a surgir muito tempo depois, já mais elaborada. Mas, como dito, poder constituinte existe implicitamente a partir de qualquer organização social. Mas a teoria do poder constituinte, ela surge em 1789, a partir de um manifesto, de um panfleto, que não tinha sequer a finalidade de criar uma teoria do poder constituinte. Tinha, sim, por fim, movimentar as massas, colocar as massas em movimento para mudar uma realidade daquela respectiva sociedade. A teoria, portanto, do poder constituinte, ela surge, como eu disse, com um livrinho, com um livreto, chamado que é o Terceiro Estado. Esse livro ele foi escrito por um monge, por um abade, chamado Abade Emanuel Sieyès. Emanuel Sieyès, portanto, um monge, foi aquele que pela primeira vez teorizou sobre o poder constituinte. O Sieyès, ele cria a sua teoria do poder constituinte com uma finalidade muito clara, de romper com a situação até então vigente, no caso, na França, com a situação do Estado francês à época. O Sieyès, ele parte de uma análise fática da situação francesa. Ele divide a sociedade francesa em três estratos, em três classes, se é que nós podemos chamar assim. Ele chamou de três estados. Então, para ele, a sociedade francesa, à época, final do século XVIII, podia ser dividida em três estratos, como disse, ou três estados, como foi a nomenclatura adotada por Emanuel Sieyès. Dividido, portanto, entre clero, nobreza e nação. Perceba que, à época, o clero, a igreja, integrava a própria ideia de Estado. Não havia ainda o que nós temos hoje, o Estado laico, ou seja, o Estado separado da igreja, o Estado, portanto, separado da religião. Logo, o Emanuel Sieyès tinha essa finalidade muito clara, que era de romper com essa realidade. Na sociedade francesa, composta por esses três estratos, o único, ou melhor, os únicos dois estados que se beneficiavam de toda a riqueza produzida era o clero e a nobreza. A nação, que nós hoje podemos chamar de povo, que era o produtor da riqueza, não obtinha benefícios decorrentes do seu próprio trabalho. Então a ideia, como eu disse, era romper com essa estrutura e criar algo novo, criar um novo paradigma jurídico, criar um novo modelo jurídico, portanto. Temos aí poder constituinte, veja lá. Poder constituinte, origem, o que é o Terceiro Estado, 1789, criado, essa teoria, criada pelo abade, monge, Emanuel Sieyès, dividindo o Estado francês em três estratos: clero, nobreza e nação.
Veja como dito, a Igreja integrava, portanto, essa estrutura do Estado. O poder constituinte era visto como um poder divino, era um poder concedido por Deus a determinada pessoa, a determinada família. Então, o poder constituinte era tido como um poder divino concedido diretamente por Deus. E coube a um religioso, a um monge, romper com essa ideia. Ele defendia, na sua obra, que o verdadeiro titular desse poder constituinte era a nação, pois era a nação que sustentava o Estado. A nação, portanto, é um dos pilares fundamentais para a existência do Estado. Nós podemos falar em Estado sem igreja? Sim. Podemos falar em Estado sem nobreza? Sim. Podemos falar em Estado sem povo? Não. Então, veja, o povo, leia-se a nação, é um elemento fundamental para a existência do Estado. Já o clero, a nobreza, não são. Portanto, o poder, veja só, ele se encontra com a nação. O poder ele se encontra com o povo e não com a nobreza, tampouco com o clero. Logo, o titular desse poder constituinte é, como dito, o povo. O povo, portanto, é quem se manifesta, é quem se coloca em movimento, criando uma organização social, criando uma sociedade e, consequentemente, estabelecendo para aquela sociedade criada regras de funcionamento, regras de relação nessa respectiva sociedade. Nós vamos analisar o poder constituinte a partir de 3 matrizes. A matriz francesa, a matriz inglesa e a matriz americana. Temos como visto o ponto de partida, a obra O que é o Terceiro Estado, escrita por esse monge, por esse abade Emmanuel Sieyès. Mas já fica aqui a deixa. A matriz francesa, ela tem essa finalidade muito clara, que é romper com o passado, romper com aquela estrutura posta para criar algo novo. Então, prosseguindo, matriz francesa. Na matriz francesa, a palavra-chave é criação. Romper com o passado e criar algo novo. Portanto, como eu disse, a palavra-chave da matriz francesa é criação. Romper com o status quo e criar um novo paradigma jurídico. Na matriz francesa, veja só, como dito, nós temos aí rompimento com o passado e criação de um novo paradigma jurídico. A transição entre o poder até então divino para agora um poder popular. Transição do poder divino para o poder popular. Substituição de Deus pela nação. Poder de natureza extrajurídico. Um poder de fato, tendo como característica ser inicial, ilimitado e incondicionado. Se é, portanto, um poder inaugural, inicial, esse poder é, consequentemente, ilimitado. Se eu estou iniciando um novo paradigma jurídico, eu não tenho limitações decorrentes do sistema até então prevalente. Eu quero exatamente romper com o status quo. Eu quero romper com a realidade posta até então. Então é um poder inicial, pela própria natureza. Veja só, criação. Se a palavra-chave é criação, eu estou iniciando, eu estou criando algo. Se eu inicio, se eu crio algo novo, querendo romper com o passado não me limita. Logo, eu sou um poder ilimitado. E também sou um poder incondicionado. Incondicionado significa que o poder constituinte originário define os seus próprios procedimentos de manifestação. Inicial, ilimitado e incondicionado, como destacado.
Essas três características nós adotamos até os nossos dias quanto ao poder constituinte originário. Perceba que até aqui a gente não fala em poder constituinte originário, poder constituinte derivado, reformador, decorrente, supranacional. Não. Falamos apenas em um poder constituinte. Poder constituinte, a partir da ideia de Manuel Sieyès, é aquele poder criativo, criador, que cria um novo paradigma jurídico, como dito, rompendo com o passado, promovendo uma transição do poder divino ao poder popular. Esse poder, poder constituinte, é inicial, é ilimitado e é incondicionado pela sua própria finalidade, que é esse rompimento com o passado. Temos aí as características da matriz francesa, mas não é a única matriz importante. Importante ainda analisarmos, como dito, a matriz inglesa e a matriz americana. Veja lá agora a matriz inglesa. Na matriz inglesa, a palavra-chave é revelação. Veja que a palavra-chave não é criação. A palavra-chave é revelação. O modelo inglês ele é diferente do modelo francês. O modelo francês, como eu destaquei, ele tem a ideia de rompimento com o passado. Eu quero romper com o passado, eu quero me libertar dessas amarras do passado e criar algo novo. Na Inglaterra, não. A Inglaterra é um país muito tradicional, a tradição na Inglaterra é muito importante. Logo, a matriz inglesa, a palavra-chave em relação ao poder constituinte é revelação. Significa dizer que a Constituição, as regras de funcionamento daquela sociedade, elas não são criadas em um único momento. Pelo contrário, elas são fruto de um processo constante e histórico de construção, de revelação. Significa dizer que os costumes, as tradições do povo inglês é que vão dando forma ao sistema jurídico constitucional da Inglaterra. Logo, na Inglaterra, não se desconsidera o passado. O passado, portanto, é parte integrante desse processo de construção em relação ao sistema constitucional inglês. Então, não há aqui o rompimento com o passado, como na matriz francesa. O passado é parte integrante do processo de construção do sistema jurídico constitucional inglês, que tem algumas características também importantes que merecem destaque. Por exemplo, não há na Inglaterra Constituição codificada. Eles adotam o modelo de Constituição inorgânica, de Constituição costumeira, não escrita ou não codificada. Significa dizer que a Constituição inglesa não é estruturada em um único texto, em um único documento. A Constituição inglesa, ela é formada por textos escritos, mas também por costumes, pela tradição do povo inglês. A própria jurisprudência integra também esse sistema jurídico constitucional. Então não há um momento de criação, não há um único momento em que se cria uma Constituição na Inglaterra ou que se estabelece esse modelo jurídico constitucional. Como dito, ele é fruto de uma construção histórica, de evolução daquela própria sociedade. Não há, portanto, olha lá, um momento de criação. Trata-se de um processo de evolução histórica. Merece destaque a própria estrutura bicameral do poder legislativo. Então, a Inglaterra, ela adota uma estrutura bicameral em relação ao poder legislativo, mas aqui com um detalhe importante. Nessa estrutura bicameral, perceba que a nobreza integra ainda a estrutura do Estado. Então você tem lá duas casas legislativas, uma representando o povo e a outra representando a nobreza. A Câmara Baixa representa o povo e a Câmara Alta representa a
nobreza. A nobreza, portanto, ainda é parte integrante da estrutura do Estado. Veja que a Inglaterra é uma monarquia. Então, a nobreza integra a própria estrutura do Estado, diferentemente da França. A França, veja só, quis excluir tanto a nobreza como o clero da estrutura do Estado. Fazendo parte dessa estrutura, lá na França, o povo, do Estado, povo, território e poder político. Não há nobreza e não há clero. Na Inglaterra, diferentemente, embora o clero tenha sido excluído dessa estrutura do Estado, a nobreza não foi. Então a nobreza, ela integra a estrutura do Estado, mais especificamente a estrutura do poder legislativo, através da chamada Câmara Alta. Então, Câmara Baixa, representação popular, Câmara Alta, representação da nobreza. A Inglaterra adota um modelo de monarquia constitucional parlamentarista. Como eu disse, a nobreza é parte integrante da estrutura do Estado, diferentemente da matriz francesa. Por fim, agora, a matriz americana. Na matriz americana, a palavra-chave é declaração. Matriz francesa, palavra-chave, criação. Criar algo novo, rompendo com o passado. Já a Inglaterra, palavra-chave, revelação. Vai se revelando, vai se apresentando ao longo da evolução histórica daquela respectiva sociedade. Já os americanos, a palavra-chave é declaração. Veja aqui, a Declaração de Independência americana, não a Constituição americana, a Declaração de Independência americana, ela tem forte base justnaturalista. Ela abre dizendo: todos os homens nascem livres e iguais. Perceba, todos os homens nascem livres e iguais. Logo, haveria como uma consequência da própria natureza humana direitos decorrentes da natureza humana. Liberdade, igualdade, como eu disse, baseado, portanto, no direito natural. Declara-se, não estou criando, estou declarando, veja só, aquilo que já é inerente à própria condição humana. Por isso que a base da Declaração de Independência americana é justnaturalista. Já a doutrina tem dito que a Constituição americana, essa sim já teria base positivista. Mas não cheguei ainda à Constituição americana. Cheguei primeiramente à Declaração de Independência americana. E podemos destacar, como dito, essa primeira característica, Declaração de Independência baseada no direito natural. Após essa Declaração de Independência, não se tinha, num primeiro momento, a intenção de se criar um único Estado. Qual era a intenção? Que as ex-colônias britânicas, ao declararem a independência, cada uma delas se tornassem um Estado soberano. Não havia a intenção originária de se criar um único Estado. Tanto é assim que houve uma convenção na Filadélfia. Veja, não era uma Assembleia Constituinte, era uma convenção que tinha por finalidade criar uma confederação de Estados. Criar, portanto, uma confederação que tinha por objetivo se proteger das investidas da Inglaterra, também da França, da Holanda, de outros estados que tinham interesse naquelas ex-colônias britânicas. Então, o fim era criar uma confederação de estados composta por essas ex-colônias britânicas, com essa finalidade de se proteger. Com a finalidade de se proteger de investidas, como dito, da Inglaterra novamente, da França, da Holanda. Mas cada um desses estados confederados iriam manter a sua soberania, não iam abrir mão de sua soberania.
Durante essa convenção da Filadélfia, durante os debates, decidiu-se criar um único Estado. Criar um único Estado, pois um único Estado, entendeu-se, à época, que um único Estado teria maior força para repelir essas investidas dessas monarquias absolutistas da época. Decidiu-se, então, criar um único Estado e uma Constituição para esse respectivo Estado. Foi, então, votado nessa Convenção da Filadélfia e decidiu-se por criar os Estados Unidos da América, por criar uma federação, veja, não mais a confederação, que era a ideia inicial. Cada ex-colônia, até então, estados independentes, abririam mão de sua soberania em favor da criação desse novo Estado, Estados Unidos da América. Olha o nome, Estados Unidos da América. Ou seja, aqueles estados americanos que haviam declarado independência em relação à coroa britânica, se unindo e criando um único Estado, Estados Unidos da América. Como eu disse, o próprio nome já revela como os Estados Unidos foi criado. Aqueles estados se juntando e criando um único Estado, criando, portanto, uma federação. Na federação, os estados integrantes da estrutura federativa não são dotados de soberania. Abrem, portanto, mão da sua soberania em nome do ente central, em nome do Estado federal, no caso, dos Estados Unidos da América. E essa nova conformação, ela impede que esses estados que integram a estrutura federativa deixem a federação, vedado, portanto, a secessão. Logo, criou-se um novo modelo. Criou-se um novo modelo a partir da edição da Constituição Americana. A Constituição Americana de 1787, com início de vigência em 1790. Então, primeira Constituição, escrita e orgânica. Primeira Constituição elaborada em um único texto escrito, orgânica, codificada, elaborada sob a forma de código. Aqui é muito importante eu fazer um destaque para vocês. No Brasil, ainda é comum fazermos referência à Constituição Americana como a primeira Constituição escrita, orgânica, codificada do mundo. Mas, na verdade, ela não é a primeira Constituição escrita, orgânica e codificada do mundo. A primeira Constituição escrita, orgânica ou codificada do mundo é a Constituição da Suécia, de 1722. Então, veja aqui, anterior à Constituição Americana. Mas, repito, aqui no Brasil, ainda é comum fazermos referência à Constituição Americana com a primeira Constituição escrita, orgânica ou codificada. Mas, como nós dissemos, né, o que a gente pretende é fazer um estudo mais aprofundado do direito constitucional. E fazendo esse estudo mais aprofundado, é importante trazer essa informação para vocês. A Constituição Americana ela não é a primeira de fato. A primeira Constituição escrita, orgânica ou codificada, de fato, é a Constituição Sueca de 1722. Então essa anotação é importantíssima para vocês. Os Estados Unidos, o modelo americano, a matriz americana, tem ainda outras características importantes. Veja que no sistema americano não há que se falar em nobreza. Não há que se falar, portanto, com a nobreza participante ou integrante do Estado americano. Não há nobreza na sociedade americana. Logo, a Câmara Alta na Inglaterra, que representa a nobreza, ela terá uma outra finalidade no sistema americano. Não é representar, portanto, a nobreza que não existe, mas representar os estados que integram a federação. Então, o modelo americano ele tem também duas casas legislativas.
O modelo do poder legislativo é estruturado em duas casas legislativas. Câmara, representando o povo, e Senado, representando os estados da federação. Então perceba que agora nós vamos ter duas funções importantes do poder legislativo. Representação popular, princípio democrático, e representação dos estados, princípio federativo. Esse detalhe é muito importante, pois essa estrutura americana, ela influencia inclusive no processo eleitoral. Veja que no processo eleitoral americano, muito peculiar, né? Não vence a eleição, por exemplo, para a presidência da República, aquele que tem o maior número de votos popular. Não, porque o sistema leva em consideração também a vontade de cada estado. Então essa peculiaridade da eleição ou do sistema eleitoral americano, ela tem um fundamento. Qual é? O princípio democrático conjugado com o princípio federativo. Então as funções das casas legislativas no sistema americano são diferentes das funções das casas legislativas no sistema inglês. No sistema americano, como dito, você tem a incidência de dois princípios: princípio democrático, representação popular, e princípio federativo, representação dos estados. E o sistema americano, como eu disse, a nobreza não integra a estrutura do Estado. Não há, portanto, no sistema americano, uma monarquia. O sistema americano é o sistema presidencialista, outra característica fundamental, outra característica importante da matriz americana. Então, a matriz americana, sistema presidencialista, Estado federal e bicameralismo, princípio democrático e princípio federativo. Veja como esse detalhe é importante. Nós adotamos um modelo muito similar ao modelo americano. Se nós pegarmos, por exemplo, respectivamente, artigo 45 e 46 da nossa Constituição, veja lá, 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, grife, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então a Câmara tem como função, no nosso sistema, a representação popular, princípio democrático. Olha agora o 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então o Senado Federal tem como função representar o interesse dos estados e do Distrito Federal. Portanto, o princípio aqui é o princípio federativo. Nós também adotamos um modelo bicameral do Poder Legislativo, similar ao modelo americano. Câmara, representação popular, princípio democrático. Senado, como dito, representação dos estados, princípio federativo. Então nós vimos, nesse nosso primeiro bloco, as três matrizes: a matriz francesa, a matriz inglesa e a matriz americana. Vamos fechar esse bloco rapidinho e já voltamos.